Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um Malheiros Debatem. Hoje nós temos a honra de trazer a nobre conselheira da OAB, doutora Ana Carolina Moreira Santos, que vai falar sobre o tema Stalking Lei Maria da Penha. Entre os nossos entrevistadores estão o doutor Renato Malheiros, o doutor Rodrigo Malheiros e o doutor Fernando Malheiros, que fará a apresentação da doutora Ana Carolina Moreira Santos. Doutor Fernando, por gentileza. Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Ana Carolina, nossa vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, conselheira estadual da OAB São Paulo, membro da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas e do Grupo Mulheres do Brasil, especialista em crimes econômicos pela Fundação Getúlio Vargas, e presidente da segunda turma do Conselho de Prerrogativas da seccional da OAB São Paulo. Agradecer muito a presença dela, dizer que eu conheço o trabalho dela como advogada, é um trabalho espetacular, e conheço também o trabalho dela na Comissão de Prerrogativas, uma advogada batalhadora e abnegada na defesa das violações das prerrogativas dos advogados. Doutora Carolina, seja muito bem-vinda. Eu vou fazer a primeira pergunta já, né? Como o nosso canal é assistido por muitos estudantes, esse tema é um tema novo, né? Queria saber o que seria stalking e se há alguma previsão legal no nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Fernando, todos os malheiros, né, que hoje fazem parte desse importante canal, né, de conversação sobre os assuntos importantes do direito, né, em relação à nossa democracia tão fragilizada nesse momento. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre essa questão da violência contra a mulher e essa prática que é ainda, né, em relação já à sua primeira pergunta, doutor Fernando, é ainda é algo que está sendo construído na legislação brasileira, a compreensão do que seria o stalking, né? O stalking é uma palavra estrangeira, né? Como fica bastante latente, e há ainda uma tentativa de se compreender o que é essa prática do stalking. De qualquer forma, antes de fazer uma abordagem jurídica do que seria, né, nós temos já no vernáculo brasileiro, nós já incorporamos essa palavra denominada stalking. O stalking, ele significa, na verdade, uma perseguição obsessiva, né? Não há ainda na legislação brasileira um enquadramento legal do que seria o stalking, ou seja, nós não temos ainda um tipo penal que configure a prática de stalking. Nós temos, sim, alguma forma de enquadrar legalmente a prática do stalking na legislação que nós já possuímos. Muitas vezes, é lógico que sempre dependendo do contexto fático... Só um minutinho, gente. Fique tranquila, doutora. Fique tranquila. Gente, desculpa, essa é a realidade da mulher brasileira, da mulher advogada em tempos de pandemia, mas vamos seguir. Então, hoje, o enquadramento legal do stalking, hoje em dia, ele se dá em algumas figuras típicas já existentes na nossa legislação. Uma delas é a contravenção penal da perturbação da tranquilidade, né? E outra também pode, né, dependendo do contexto fático dessa conduta, ela pode se amoldar ao crime de ameaça. Nós temos, sim, um projeto de lei hoje, né? O projeto de lei que está... Na verdade, existem vários projetos de lei que discutem essa questão de stalking. Aquele que está mais avançado já em termos de tramitação é o projeto de lei 1414 de 2019, que prevê a tipificação desse crime, né? Então, ele traz também o que seria o conceito do crime de stalking, que eu vou fazer uma leitura porque eu acho importante. Esse projeto de lei diz o seguinte: molestar alguém por motivo reprovável, de maneira insidiosa ou obsessiva, direta ou indiretamente, continuada ou episodicamente,
com o uso de quaisquer meios, de modo a prejudicar-lhe a liberdade e a autodeterminação. Esse seria, então, o conceito legal, né, que muito provavelmente, se esse projeto de lei continuar tramitando e se for aprovado, esse será o nosso conceito jurídico do que seria o crime de stalking. Por gentileza, doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo está sem o microfone. Isso. Bom, boa tarde. Agora foi. Boa tarde, doutor Hélio, meus colegas, doutora Carolina, boa tarde, muito bem-vinda ao nosso canal. Carolina, muito se tem falado nesses últimos dias a respeito de liberdade de expressão e crime, né? A gente tem visto aí até na questão política de uma maneira mais forte, muita gente defendendo desarrazoadamente, defendendo a ampla liberdade de expressão sem que isso tenha nenhum tipo de limitação, né? Quando a gente fala de stalking, né? Provavelmente muitos desses assediadores, muitas dessas pessoas inseridas nessa prática vão se defender ou estão se defendendo dessa mesma maneira com a história da ampla liberdade de expressão. Até onde vai esse limite, doutora Carolina, da liberdade de expressão? Isso até em função do que o doutor Hélio disse no começo, né? Que o nosso canal também é visto por não estudantes, não acadêmicos e não profissionais do direito. Até onde vai essa liberdade da expressão e aonde começa as limitações e as práticas do crime ou das contravenções que a doutora mencionou agora há pouco. Obrigado novamente por estar aqui com a gente. Uma honra, um prazer. E, enfim, eu acho que essa discussão a respeito da liberdade de expressão e dos limites da liberdade de expressão também seriam interessantes de ouvir a sua conceitualização. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Rodrigo. Também gostaria de fazer minhas homenagens ao também colega de prerrogativas, doutor Rodrigo Malheiros. O nome Malheiros os precede, né? Mas eu devo dizer que vocês levam a importância do nome Malheiros, né? Todos vocês quatro, a importância do nome Malheiros para a advocacia, sem dúvida nenhuma, hoje estão representadas nas pessoas de vossas excelências. A respeito já da sua pergunta, até o outro dia atrás eu fui ouvida sobre essa questão. Eu acho que é muito importante, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a liberdade de expressão é uma conquista civilizatória, é uma conquista democrática presente na nossa Constituição Federal. Entretanto, é importante a gente saber que não existe no direito brasileiro nenhum direito, nenhuma garantia absoluta, né? Se nós temos, por um lado, a liberdade de expressão protegida constitucionalmente, nós temos também a liberdade, a privacidade, a vida privada do ser humano, a sua intimidade, a preservação da sua intimidade também como um valor constitucionalmente previsto. Inclusive no nosso artigo 5º, ali onde também está a liberdade de expressão no seu inciso 10, nós temos essas garantias da vida privada, da intimidade e assim por diante. Então, a respeito da limitação, é até um conceito que faz parte até de um senso comum, né? Qual é a limitação do direito do outro? É a partir do momento que ele interfere no meu direito, né? E é exatamente, enfim, isso é algo assim até que é mais fácil do que fazer uma conceituação jurídica, é a gente trazer isso para o senso comum, né? Para o nosso bem-estar, para a nossa vida em sociedade, fica fácil da gente compreender quais são os limites. Então, o limite é esse, o limite é quando eu, para exercer um direito meu, não transgrido o direito de terceiro, né? Então, a liberdade de expressão, ela existe? Ela existe. Mensagens podem ser escritas e encaminhadas para mulheres por meio virtual, ou, né, hoje em dia, na verdade, ocorre muito mais a prática desse crime por meio virtual
do que por meio físico e pessoal, é lógico que existe o direito de livre manifestação, mas desde que eu não transgrida o direito dessa outra pessoa, né? Que no caso aqui de um crime de stalking, que na verdade não existe ainda, né? Um crime de perturbação da tranquilidade ou eventualmente um crime de ameaça, o limite está exatamente aonde eu passo a transgredir o direito da outra pessoa em relação à sua intimidade, privacidade e assim por diante. Acho que é isso. Doutor Renato. Boa tarde, doutora Ana Carolina. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, meus pares também. Na verdade, eu tenho dois questionamentos, uma pergunta com dois questionamentos. Eu andei pesquisando um pouco sobre o tema e vi que o stalking e a Lei Maria da Penha, obviamente, visam proteger mais as mulheres. Mas também vi algumas decisões que colocam a Lei Maria da Penha em benefício aos homens, né? Então, eu gostaria de saber da senhora a relação disso, né? Quem pode ser vítima do stalking e também se há ainda essas decisões que colocam o homem como vítima na Lei Maria da Penha, ainda existem essas decisões, são proferidas e se de fato isso ocorreu. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Renato. A pergunta é muito importante, né? Porque fazer esse referencial entre a prática do stalking, que hoje ainda não é prevista na legislação brasileira, e a aplicação da Lei Maria da Penha é algo, na verdade, que está começando a ser construído nos nossos tribunais. E explico por quê. Como a gente não tem uma definição ainda do que seria, né, esse crime de stalking, ou seja, nós não temos ainda um tipo penal que preveja essa prática, existem casos em que a prática do stalking ela ocorre entre partes que não possuem relação íntima, né? Ou seja, são muitas pessoas que são às vezes perseguidas, principalmente virtualmente, por pessoas que elas sequer conhecem ou que conheceram muito pouco. E isso faz com que a Lei Maria da Penha não possa ter incidência em relação a essas práticas. Ou seja, a gente tem uma lei que foi uma evolução importante na legislação brasileira e que vem evoluindo ainda com o tempo, né? A Lei Maria da Penha ela tem uma série de alterações legislativas que tem conferido a ela uma situação de que ela está andando na mesma velocidade em que as relações interpessoais estão caminhando e também na mesma velocidade, infelizmente, que as práticas de violência doméstica contra a mulher, nós não temos, né, para relações, na verdade, para partes que não têm relações íntimas, a gente não tem a previsão de uma aplicação da Lei Maria da Penha. E foi exatamente num caso concreto que eu tive a oportunidade de atuar, em que eu submeti essa questão ao Poder Judiciário, porque nós temos hoje, no âmbito aqui do Tribunal de Justiça, nós temos uma definição a partir de uma súmula, né, a súmula 114 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que define o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha. Como está definido esse âmbito de aplicação? Em relação à sua pergunta, também eu vou acabar respondendo tudo numa fala só, em relação à aplicação da Lei Maria da Penha para vítimas que sejam homens, não há essa possibilidade. Hoje os nossos tribunais já firmaram entendimento, inclusive no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que tem essa função constitucional de uniformizar a jurisprudência pátria. Então, nós não temos aplicação da Lei Maria da Penha para homens, porque ela foi uma norma que foi criada exatamente para a proteção da mulher vítima de violência, né? Porque, embora nós saibamos que existem casos de práticas de violência doméstica contra homens,
é, por outro lado, muito notório que a grande vítima, né, aí a gente pensando numa questão estrutural na sociedade brasileira, a grande vítima da violência doméstica são a mulher e, muitas vezes, infelizmente, os filhos, né? Então, essa súmula, além dela prever que a vítima deve ser mulher e mais uma série de requisitos, ela traz a existência da relação íntima como algo sine qua non, né? Então, para aplicar a Lei Maria da Penha, é necessário que haja relação íntima. Nesse caso concreto que eu tive a oportunidade de atuar, não havia relação íntima entre as partes, né? Era uma menina que era vítima de stalking já por mais de 5 anos, né? Foi algo que começou fisicamente, presencialmente, pessoalmente, e depois, dado o afastamento das partes, passou a ser uma perseguição virtual, né? Já durando pelo prazo de 5 anos, a nossa construção para tentar a aplicação da Lei Maria da Penha foi exatamente no sentido de reconhecer que aquele agente, ao perseguir de forma obsessiva e contumaz aquela vítima, ele, na verdade, o fazia porque ele, dentro da sua própria subjetividade, imaginava que existia entre eles uma relação íntima, quando, na verdade, não existia, né? Esse entendimento foi albergado pela Justiça Paulista, né? Esse era um processo que tramitava num foro regional, aqui do bairro de Pinheiros, e, portanto, foi deslocada essa competência para o Juizado de Violência Doméstica, aonde aí sim é possível a aplicação, a determinação da aplicação de medidas protetivas, né? Ou seja, é uma forma você atrair a competência para os juizados especiais e garantir a aplicação da Lei Maria da Penha no caso concreto, é muito fundamental, é muito importante para você garantir alguma resposta criminal a esse agente que está praticando esse crime, qual seja a aplicação de medidas protetivas pelo juízo, e caso essas medidas protetivas não sejam atendidas por esse agressor ou por esse pretenso agressor, ele pode responder nas penas da lei, não só com a prática de um novo crime que está previsto na Lei Maria da Penha, ou seja, hoje, quem não cumpre medida protetiva determinada pelo judiciário pratica um novo crime, não é apenas aquele crime de desobediência, que é um crime menor e que, inclusive, pode ser feito acordo entre o Ministério Público e o acusado. Hoje ele pratica um crime que está previsto na Lei Maria da Penha, que é o descumprimento de medida protetiva, sem prejuízo ainda daquilo que eu entendo que, embora eu não seja uma defensora da prisão, acho que prisão não é algo que resolve em termos de macrocriminalidade, mas em casos de prática de stalking, muitas mulheres são perseguidas na rua, né? São mulheres que vivem atemorizadas, que perdem a sua liberdade, perdem a sua autodeterminação em razão dessas práticas. Então, a gente não pode perder de vista também que, com a aplicação da Lei Maria da Penha para esse tipo de caso concreto, esse agente pode, inclusive, ser submetido a uma prisão preventiva, né, garantindo aí que essa vítima possa gozar da sua liberdade e do seu senso de autodeterminação. Acho que é isso. Eu tenho uma outra questão. Essas questões criminais, elas já têm se desdobrado na parte indenizatória civil também? Então, a gente fala sempre que a prática de um dano, né, nasce da prática do dano uma necessidade desse dano ser reparado. Existem, sim, várias hipóteses, inclusive em relação à prática de stalking, existem alguns precedentes já nos tribunais acerca da reparação desse dano que é causado, né? Eu até entendo que muitas vezes, quando o direito penal não consegue dar o retorno, não consegue trazer resposta a essa vítima, essa, sem dúvida nenhuma, esse, na verdade, é um caminho, né, que as vítimas da prática desses crimes, e não precisa ser só a perturbação da tranquilidade ou a ameaça nesse contexto de stalking, né, pode ser a violência física, a lesão corporal, violência psicológica,
os crimes contra a honra, enfim, são práticas que são albergadas pela Lei Maria da Penha, porque ela reconhece, né, várias modalidades de prática de violência contra a mulher, patrimonial, moral e assim por diante, além da física e da sexual, que são as mais graves, sem dúvida nenhuma, mas é sim possível, né, que esse dano causado seja reparado num juízo civil através de uma propositura de ação para a composição desse dano moral e material. Ô, Carolina, boa tarde novamente. Boa Nesse tarde. caso concreto que você mencionou, acho que foi até um que eu acompanhei pela imprensa, acompanhei até um dia uma entrevista que você acabou ofertando para o SBT, se não me falha a memória. Foi reconhecido, então, a relação íntima virtual. E isso os tribunais acabaram mantendo, houve questionamento da outra parte. Isso gerou uma jurisprudência nesse sentido e pode-se, então, duplicar essa situação em outros casos? Quer dizer, o relacionamento, pelo que eu li na imprensa, você pode até me esclarecer, parece que é um relacionamento de muito tempo virtual, né? Teve um início físico, mas muito tempo foi virtual e o juiz reconheceu a analogia desse relacionamento virtual como uma relação íntima. E nesse caso, acabou aplicando as medidas protetivas para esse caso. Foi isso mesmo que aconteceu? E se houve questionamento dessa questão pela defesa do acusado? E só mais uma questão, aproveitando o gancho aí. E então a Lei Maria da Penha não se aplica aos homens, mas o stalking sim ou não? Queria saber, Carolina. Então, vamos lá. Vou começar pela mais fácil, que foi essa. A outra é um pouquinho mais longa a resposta. Sobre o enquadramento do stalking, na verdade, hoje nós não temos ainda, né, um tipo penal para a prática do stalking. Sem dúvida nenhuma, a mulher também pode ser agente, né, e o homem também pode ser vítima. Então, aí, nesse caso, não ocorre como aqueles crimes que são tratados no âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, ou seja, a mulher pode ser agente do crime, ela pode ser sujeito ativo de um crime que, logicamente, vai ter uma outra configuração, né, vai estar em um enquadramento legal diferenciado, ou seja, ou uma perturbação de tranquilidade ou um crime de ameaça, ou até a gente pode entrar também para a questão dos crimes contra a honra, que também podem ser configurados em relação a essas práticas de stalking. Então, essa mulher pode ser, sim, sujeito ativo e o homem pode ser também sujeito passivo, sem a gente perder de vista a existência também das relações homoafetivas, né? E sobre isso é importante fazer, né, frisar, fazer uma ressalva de que a Lei Maria da Penha reconhece, né, a sua aplicação. Hoje os tribunais também já decidiram de forma definitiva essa questão, que a mulher pode ser sujeito ativo de prática de crime albergado pela aplicação da Lei Maria da Penha, desde que o sujeito passivo, ou seja, a vítima, seja uma mulher também. Então, acho que essa questão é mais tranquila. Voltando à questão desse caso concreto, esse caso ele está ainda tramitando no primeiro grau de jurisdição, né? Portanto, não há ainda a criação de uma jurisprudência sobre o caso. Mas é óbvio que o caso acabou ganhando alguma notoriedade, né? Porque foi algo que eu não sei se foi o primeiro, mas eu não conhecia nenhum precedente nesse sentido, ou seja, foi algo que a gente precisou construir, né? A partir de uma indignação. Qual era a indignação? Poxa, a inexistência de uma relação íntima vai fazer com que essa pessoa, que é há mais de 5 anos vítima da prática de crime por um sujeito, que ela não seja protegida nos mesmos moldes que aquelas mulheres que tiveram relação íntima com os agentes, com os agressores,
né? E foi exatamente a partir dessa indignação que a gente buscou construir essa compreensão de que a relação íntima de fato existia na cabeça, né? Na subjetividade daquele agente agressor, porque não é possível que alguém persiga uma mulher pelo prazo de 5 anos sem que ele tenha em relação a ela algum vínculo, né? Algum vínculo de afeto ou de ódio, qualquer que seja ele, né? Mas existia ali na subjetividade daquele autor esse vínculo, né? Ainda que fosse apenas subjetivo. Não houve ainda nenhuma manifestação por parte desse autor. Já houve o nosso pedido a partir do reconhecimento de que era um caso para tramitar e de competência do Juizado de Violência Doméstica. Houve por parte da assistência de acusação, que eu represento, o pedido para que fossem, então, aplicadas as medidas protetivas a essa hipótese. Já houve manifestação no Ministério Público no sentido de que essas medidas protetivas devem ser deferidas e estamos aguardando agora a manifestação do Poder Judiciário. Embora a gente não tenha essa questão ainda da jurisprudência, porque foi uma decisão tomada pela primeira instância ainda, né, que não vai, acaba gerando um precedente, sem dúvida nenhuma, mas não vai gerar uma jurisprudência. Entretanto, é importante a gente reconhecer que houve um caso, inclusive noticiado há muito pouco tempo pela Defensoria Pública, exatamente nesse sentido. A Defensoria Pública caminhou exatamente no sentido de que, mesmo inexistente a relação íntima, a Lei Maria da Penha deveria ser aplicada a um caso concreto que estava sendo cuidado pela Defensoria Pública de São Paulo, e houve também o entendimento de que aquela situação, aquele caso concreto deveria ser cuidado no âmbito do Juizado de Violência Doméstica e foi aplicada à vítima, na verdade não à vítima, foi dada à vítima, mas aplicada ao agressor uma medida protetiva. É isso. Doutora Ana Carolina, eu gostaria só de também assim poder passar para o pessoal de casa, principalmente os estudantes, como que eles fazem ali para poder saber qual é o limite da paquera, qual é o limite do flerte, porque é natural que as pessoas aí tenham a natureza da aproximação de um homem por uma mulher ou de um casal afetivo. E qual que seria esse limite até não ser considerado uma contravenção? E mais, se a doutora tem algum dado oficial se está crescente o número de casos nessa pandemia por conta da Lei Maria da Penha, se está crescendo esse número de casos de agressões às mulheres que estão dentro do seu lar hoje em dia. Muito obrigado pela presença novamente. Eu que agradeço, doutor Hélio. Então, vamos por partes. Em relação a esses dados, eu acho essa pergunta muito importante, né? Nós temos, sim, alguns dados hoje atualizados. Sem dúvida nenhuma, infelizmente, os índices de violência doméstica aumentaram muito. Nós temos um aumento de números de feminicídios no Brasil na base de mais de 20%, são 22,2% de aumento nesse momento de isolamento social, né? Existem dados da ONU Mulheres no sentido de que a mulher ela é mais vítima da prática do crime de homicídio dentro da sua própria residência do que em qualquer outro lugar que ela possa conviver com outras pessoas, ou seja, o lugar mais perigoso para a mulher, o lugar onde a mulher mais morre, né, no mundo, não é só aqui no Brasil, é dentro de casa. Então, vocês podem imaginar o quanto isso vai repercutir nos nossos índices daqui para um futuro breve, nos nossos índices de prática de feminicídio e também das outras formas de violência contra a mulher. Houve um crescimento num canal de denúncia
que é um canal específico para a mulher vítima de violência, que é o 180, né, o número 180 da Polícia Militar, houve um crescimento de 40% no acionamento desse canal de denúncia. E a gente tem, por outro lado, um dado que, ao invés de nos animar, nos preocupa muito, porque houve uma diminuição considerável em relação ao número de denúncias por lesões corporais. Ou seja, isso está sinalizando que a mulher hoje vítima de agressão física em isolamento social, ela tem dificuldade de comunicar às autoridades em relação a essa prática de violência física. O Fórum Nacional de Segurança Pública, aí também trazendo um pouco dessa questão das relações virtuais, né? Eles trazem um número que eu achei bastante assustador, que é um número de aumento de 341% em relatos de brigas de casal por vizinhos, né? E esses relatos são relatos que são feitos pela internet. Então, houve, em relação ao ano passado, nessa época que nós estamos vivendo em isolamento, esse aumento de 341% de relatos de vizinhos dizendo que o casal estava tendo uma briga, enfim, estavam ocorrendo agressões dentro do ambiente doméstico. É importante a gente levantar, né, que existem alguns fatores de risco, né, para a prática de violência contra a mulher, essa prática de violência doméstica contra a mulher. E esses fatores todos, eles sem dúvida nenhuma foram agravados com esse período de isolamento, né, de isolamento social. Uns deles são a própria questão do isolamento, ou seja, a vítima que está dentro da sua residência, ou seja, num local onde não há testemunhas e aquele agressor se sente absolutamente à vontade para praticar os seus crimes, né? A questão do consumo de álcool e drogas, né? Que nós temos também índices aí, aumentaram os índices de consumo de drogas lícitas e ilícitas, e também é um fator de risco, né, que está agravado nesse período. A questão do comportamento controlador, né, do homem em relação à mulher, ou seja, hoje a mulher está precisando ficar isolada em casa e o controle da vida dessa mulher, portanto, por esse homem aumenta, né, porque ela não sai mais para fazer as suas atividades, ela não sai mais para trabalhar, e a questão também das dificuldades financeiras, que também é um fator de risco para a violência contra a mulher. Infelizmente, eu costumo falar que todos os fatores são de risco, né, para a prática de violência contra a mulher. Tudo é desculpa para agredir mulher numa sociedade como a nossa. Entretanto, essas dificuldades financeiras também se mostram agravadas. Eu acho que eu não lembro qual foi a sua segunda pergunta. Foi em relação a qual que é o limite do lembrei. flerte, da paquera com o assédio. Lembrei. Quando a gente trata assim de relações interpessoais, Hélio, eu sempre levo em consideração aquilo que eu acho que é até uma questão de senso comum, né? Isso não tem nada de jurídico, isso tem uma coisa mesmo de conviver em sociedade e de respeito ao próximo, muito mais do que uma característica aí jurídica de compreensão de qual seria esse limite. O limite é o não, né? Esse limite, ele serve tanto para a prática de violência física, a prática de violência sexual, principalmente, né? Se há o não, por que que nós não vamos respeitar o não? Por que que o não daquela pessoa não tem valor? Né? Então, assim, se há uma tentativa de flerte e há um não da outra parte, por que continuar? Né? Por outro lado, a prática do stalking, ela é bem definida como uma perseguição obsessiva, ou seja, não é algo que possa ser confundido com o flerte, né? É algo que já passou da fase do flerte há muito tempo,
né? Não passou há pouco tempo, passou há muito tempo, porque precisa haver uma perseguição, ou seja, aquela pessoa insiste naquele ato e de forma obsessiva, ou seja, aquilo vira quase que uma força motriz aí da vida da pessoa, né? Então, realmente, eu acredito que a primeira limitação no que se refere a qualquer prática, né, é o não da outra pessoa, ou seja, eu ter no meu interlocutor, eu ter respeito pelo não que é dado pelo meu interlocutor, e por outro lado, eu acredito que há uma diferença muito grande daquilo que seria um simples flerte, né, ou uma tentativa de aproximação de um stalking, compreendido aí como uma perseguição obsessiva. Perfeito, doutora Ana Carolina. Que entrevista maravilhosa é essa, viu? Eu tenho só que agradecer a doutora. Se não estou enganado, Barack Obama que disse que se as mulheres comandassem o mundo seria muito melhor do que é hoje. Eu tenho certeza disso, né? Eu sou um defensor também das mulheres. Eu acho que as mulheres devem ocupar as posições mais altas ainda nas instituições, né? Me refiro também à própria ordem, que está tendo um crescente número de mulheres dentro da própria OAB. Em outras instituições, a gente tem essa vontade de ver muito mais mulheres comandando o nosso sistema. Eu agradeço demais a presença da doutora Ana Carolina aqui, enriquecedora a entrevista, e eu passo agora para os meus colegas, doutor Renato, doutor Fernando e doutor Rodrigo, para os seus agradecimentos finais. Ana Carolina, muito obrigado novamente. Ratifico o que o Hélio disse em relação às mulheres. Prova disso é que os países que são comandados por mulheres já estão quase livres da pandemia que estamos vivendo, vide Nova Zelândia, Alemanha e outros. A sua maneira didática de expor também muito boa, e assim, foi uma palestra, uma conversa muito clara, didática e esclarecedora. Muito obrigado mesmo. Doutora Ana Carolina, muito obrigado pela participação e pelo pronto atendimento ao convite que a gente passou para você. Foi uma aula, como sempre. Muito obrigado. Bom, Carol, muito obrigado pela presença novamente. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ensinando, né? E nos orientando e orientando a todos que assistirem este canal a respeito dessas questões. Obrigado novamente. Ratifico aí as palavras do Renato, do Hélio, enfim, de todos os meus colegas, e gostaríamos de contar com a tua presença em algum outro momento, em alguma outra situação. Muito obrigado, realmente. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite e agradeço a sensibilidade, né, da escolha do tema. Eu acho que é um tema que, nesses tempos de isolamento social, é um tema que precisa ser debatido na sociedade, né? Não só os seus aspectos jurídicos, mas também os seus aspectos sociológicos. Enfim, a gente precisa trazer luz mesmo a essa questão, porque existem várias mulheres que estão sendo vítimas, não só dessas práticas, mas também de outras práticas de violência. Então, fica aqui o meu agradecimento, não só, né, pela oportunidade de participar desse importante canal, né, com amigos que são tão queridos, advogados que são destacados, né, nas suas atuações profissionais, mas também em relação à sensibilidade da escolha do tema. Eu agradeço muito e até a próxima. Estou totalmente à disposição. Joia. Obrigado de novo, doutora Ana Carolina, e tenham todos aí um bom dia, uma boa semana, e até o próximo Malheiros Debatem. Muito obrigado.